Segunda-feira, 16 de abril de 2018, Baltimore, Maryland. A porta da frente não bateu. Ela clicou, suave, definitiva, e o som percorreu a casa geminada como uma mão se fechando. A chuva costurava o vidro da janela em linhas onduladas. A luz do poste se espalhava pelo tapete do corredor, tornando-o da cor de moedas molhadas. Eu estava no pé da escada com as chaves ainda apertadas no punho, ouvindo o silêncio que vem depois que alguém sai com pressa, mas tenta fazer parecer educado. Lá em cima, uma tábua do assoalho soltou um pequeno suspiro. Então o menor som que eu já tinha ouvido da minha sobrinha, pouco mais que um sopro, deslizou pelo vão da escada. Não, abra isso. Eu congelei com tanta força que meus ombros arderam. 5 anos. Esse era o tempo que todos diziam que Nola não falava. Os médicos anotaram isso. Os professores se adaptaram a isso. Minha irmã, Lisa, construiu toda uma identidade em torno disso. Mãe santa de uma criança com necessidades especiais. Isso deixava as pessoas mais suaves com ela. Fazia as perguntas parecerem cruéis. Mas aquele sussurro não era um sintoma, era um aviso. Meus olhos seguiram até a mesa do hall de entrada, onde um termômetro térmico estava ali como se pertencesse ao lugar. Corpo metálico, tampa amarela, limpo, colocado perfeitamente reto sobre a madeira, como se alguém tivesse medido os ângulos. Minha irmã nunca colocava nada de forma organizada. Lisa se movia pela vida como uma jarrada, papéis, bolsas, desculpas, sempre em movimento. O termômetro parecia encenado. Engoli em seco e forcei minha respiração a ficar silenciosa. Do lado de fora, um carro ficou ligado tempo demais na calçada. O som do motor permaneceu constante, paciente, como se estivesse esperando que eu fizesse exatamente o que me mandaram. Eu não toquei no termômetro. Eu não chamei ninguém. Eu me movi um passo de cada vez, observando minhas próprias mãos como se estivesse vendo as mãos de outra pessoa em um jogo de facas. Foi quando o meu telefone vibrou. Lisa iluminou a tela. O timing era tão perfeito que fez meu estômago se contrair. Atendi sem falar. A voz dela veio doce como mel, do jeito que fica quando ela está pedindo algo que não é dela para manter. Kev, eu preciso de um favor, um grande, só por uma semana. Atrás de mim, a casa estalou, se acomodando. Acima de mim, outra tábua murmurou, uma criança mudando o peso do corpo, tentando não ser notada. Lisa continuou falando, planos de cruzeiro, cuidados de descanso, o quanto ela tinha trabalhado duro, como Nola era não verbal e fácil quando você entendia a rotina dela. Ela empilhava a história do jeito que sempre fazia, espessa o suficiente para sufocar qualquer dúvida. Eu encarei o termômetro. A tampa, o pequeno anel seco perto da base, como se algo tivesse sido limpo com pressa e um ponto tivesse sido esquecido. A voz de Lisa aqueceu quando ela entregou o verdadeiro gancho. Você é família e você é estável. As pessoas escutam você. Estável. Essa palavra era uma ferramenta nas mãos de Lisa. Eu já a tinha ouvido ser usada como uma faca também, principalmente contra qualquer um que ameaçasse a narrativa dela. Lá em cima, o sussurro de Nola veio de novo, mais urgente, mais perto de lágrimas do que de som. Tio Kev, por favor. Minha garganta se apertou até doer. Mantive minha voz neutra no telefone. Onde você está agora? Uma pausa, meio batimento do coração. Então ela riu suavemente, como se eu tivesse contado uma jogada. Por que pergunta? Porque a porta tinha clicado, porque o termômetro com tampa amarela parecia uma prova plantada, porque minha sobrinha tinha acabado de quebrar 5 anos de silêncio para me implorar que não abrisse algo que a própria mãe dela havia deixado para trás, e porque naquele momento eu finalmente entendi. Lisa não estava pedindo ajuda, ela estava montando um seno. Lisa falava do jeito que as pessoas falam quando já decidiram o resultado.
As frases dela tinham bordas suaves, arredondadas com cuidado, cada pausa colocada onde a simpatia costuma morar. Eu só preciso que você mantenha a rotina dela, ela disse. Você sabe como consistência é importante. Eu a imaginei dizendo a mesma coisa para médicos, para administradores da escola, para qualquer um que escrevesse relatórios que depois se tornavam escudos. Rotina era a palavra favorita de Lisa. Soava responsável, significava obediência. Do lado de fora, o carro que estava parado finalmente foi embora. Os pneus sibilavam na chuva. Quem quer que estivesse esperando decidiu que eu não estava desempenhando meu papel rápido o suficiente. A Nola está dormindo, certo? Lisa perguntou com leveza. Olhei para a escada. A luz sob a porta de Nola estava acesa. Uma sombra se moveu, lenta, deliberada. Não era uma criança adormecendo. Não, eu disse. Ela está acordada. Outra pausa, mais longa dessa vez. Oh, disse Lisa. Bem, ela se assusta facilmente. Você sabe disso. Eu sabia de algo, então. Não de tudo, mas o suficiente. Lisa entrou nos detalhes que tinha ensaiado. O cruzeiro que não era exatamente um cruzeiro, a amiga que tinha ganhado ingressos, a oportunidade de última hora que ela simplesmente não podia recusar. Ela falava como se estivesse se desculpando com o universo, não comigo. Eu já preparei o termômetro dela, ela acrescentou casualmente. Tampa amarela, ela só bebe daquele. Minha mão apertou o telefone. Você deixou aqui, eu disse. Sim, ela respondeu rápido demais. Eu não queria esquecer. A casa parecia de repente silenciosa demais, como se estivesse ouvindo. E a gaveta? Perguntei. Aquela que você mantém trancada? Silêncio. Silêncio real dessa vez. Que gaveta? Disse Lisa. Aí estava, o deslize. Eu deixei passar. Esquece. Ela se recuperou rápido, sempre se recuperava. Kevin, por favor, eu não pediria se não fosse importante. Você sabe o quanto as coisas têm sido difíceis? Eu sabia. Também sabia como Lisa curava a própria dificuldade. Deixava só o suficiente visível para justificar o resto. Lá em cima, Nola apareceu no topo da escada. Ela segurava o corrimão com as duas mãos, os dedos pequenos brancos nos nós. Os olhos dela se prenderam nos meus, abertos e firmes. Não confusos, não vazios, focados. Ela balançou a cabeça uma vez, quase imperceptível. Tomei uma decisão sem cerimônia. Eu fico, eu disse ao telefone. O alívio atravessou a linha. Obrigada, eu sabia que você faria isso. Você é bom assim. Bom, estável, previsível. As palavras que ela usava quando queria que alguém parasse de olhar muito de perto. Encerramos a chamada. Eu não me movi. Nola desceu um degrau com cuidado. Kevin tio, ela sussurrou, a voz fina, mas clara. A bebida me faz dormir, demais. 5 anos de silêncio quebrados, não por conforto, mas por sobrevivência. Eu me ajoelhei na escada e abri os braços. E em algum lugar, em um lugar que Lisa achava longe o suficiente, ela cometeu seu primeiro erro ao deixar a pessoa errada para trás. Nola não tocou mais no termômetro depois disso. Ela o observava do jeito que os animais observam armadilhas, consciente, cautelosa, ofendida pela existência dele. Eu despejei o conteúdo na pia enquanto ela estava ao meu lado, as duas mãos segurando a bancada. O líquido tinha um cheiro levemente doce, como algo feito para passar por conforto. Ele girou pelo ralo sem cerimônia. Nola soltou o ar, um suspiro longo e trêmulo. Ela diz que ajuda, eu disse. Nola balançou a cabeça. Então, após uma pausa, sussurrou. Ajuda eles. Eles. Plural. Essa palavra abriu uma rachadura. Sentamos à mesa da cozinha, a chuva ainda batendo nas janelas. Eu não pressionei. O silêncio tinha sido o abrigo dela. Eu não ia derrubá-lo em uma noite. Ela diz que eu não falo, murmurou Nola, os olhos fixos nos veios da madeira. Então ninguém me pergunta nada. Aí estava, a história.
5 anos de repetição cuidadosa, professores informados, médicos orientados, vizinhos corrigidos. Uma criança definida antes de poder contradizer. Quando você começou a falar? Perguntei com cuidado. Nola pensou. Eu sempre falei, só não alto. Meu peito se apertou. Do corredor veio som suave de passinhos. Meu filho, 3 anos, acordado além da hora, segurando o cobertor como um passaporte. Ele parou, ouvindo sem entender, absorvendo o tom do jeito que as crianças fazem quando o significado não é para elas. Lisa não sabia que ele estava ali. Nola olhou para mim, depois voltou para mim. A voz dela baixou ainda mais. Ela ensaia, disse Nola. Ensaiar o quê? O que dizer? Respondeu Nola. No telefone, sobre mim, sobre você. O ambiente pareceu menor de repente. Ela diz que se as pessoas acharem que você é instável, disse Nola, escolhendo a palavra com cuidado, como se a tivesse ouvido muitas vezes, elas não vão escutar quando você contar. Meu filho se mexeu. Os olhos dele subiram até mim, confusos, sentindo que algo estava errado sem palavras. Foi nesse momento que eu entendi a verdadeira arma. O silêncio não era a condição de Nola, era o projeto de Lisa. Levei meu filho de volta para a cama, fiquei com ele até a respiração se regular. Quando voltei, Nola estava exatamente onde eu a tinha deixado, costas retas, esperando. Você quer ficar aqui? Perguntei. Ela assentiu uma vez, firme. Então vamos fazer isso do jeito certo, quieto, com cuidado. Os ombros de Nola se relaxaram, só um pouco. Ela não precisava ser resgatada em meio a barulho. Ela precisava de alguém disposto a ouvir tempo suficiente para que a verdade se sustentasse sozinha. E pela primeira vez, o silêncio deixou de ser a gaiola dela. Virou nossa vantagem. Eu não liguei de volta para Lisa. Só isso já pareceu pular de um penhasco. Pela manhã, as mensagens começaram. Leves no início, depois mais tensas. Como a Nola está? Ela tomou a dose da manhã? Não esqueça a tampa amarela. Cada uma vinha com a mesma suposição embutida. Obediência. Eu não respondi nenhuma. Em vez disso, observei. Nola se movia pela casa com cuidado, como alguém acostumado a ser observada. Ela não pediu o termômetro, não pediu permissão. Quando falava, era baixo e deliberado. Cada palavra escolhida como se custasse algo. No café da manhã, ela afastou o cereal e disse: ela guarda papéis na gaveta perto da escada. A trancada, eu disse. Nola assentiu. Ela conta com você não perceber. Ela diz que você é legal. Legal. Outra palavra afiada em lâmina. Naquela tarde, enquanto Nola coloria a mesa e meu filho alinhava carrinhos junto ao rodapé, eu abri a gaveta. A fechadura era simples. Lisa gostava de coisas que pareciam oficiais, mas falhavam quando examinadas. Dentro havia pastas, organizadas, rotuladas, ensaiadas. Anotações médicas copiadas e recopiadas. E-mails da escola impressos e destacados. Uma linha de tempo de preocupação construída com paciência. No fundo, estavam comprovantes bancários. Pequenos saques, regulares, silenciosos. E um bloco legal com frases ensaiadas escritas na caligrafia arredondada da minha irmã. Kevin tem dificuldade com limites. Kevin se torna emocional. Kevin tem boas intenções, mas fica sobrecarregado. Um rastro de papel, projetado não para provar a verdade, mas para cansar qualquer um que a perseguisse. Naquela noite, Nola ficou ao meu lado enquanto eu colocava tudo de volta exatamente como encontrei. Ela diz que se você falar demais, as pessoas param de escutar, sussurrou Nola. Eu me ajoelhei para ficarmos na mesma altura. Então não vamos falar muito. Vamos deixar que outros falem por nós. Ela estudou meu rosto, pesando a sinceridade como peso. Tá bom, ela disse. Lisa intensificou no terceiro dia. As ligações ficaram afiadas, as mensagens urgentes. Depois veio a encenação.
Textos longos sobre preocupação, sobre meu humor, sobre como Nola era frágil e como mudanças repentinas poderiam ser perigosas. Eu salvei cada palavra. No 5º dia, ela enviou a mensagem doente, uma foto de uma pulseira de hospital, um diagnóstico vago, um apelo. Eu preciso dela de volta, agora. Nola leu por cima do meu ombro. O rosto dela não mudou. Ela faz isso quando quer deixar as pessoas com medo, disse. Então não vamos ficar, respondi. Naquela noite, meu cunhado ligou, calmo, preocupado, fazendo perguntas que soavam razoáveis até você perceber o que elas ignoravam. Eles não estavam voltando de um cruzeiro. Eles estavam vindo recuperar o controle. E quando vierem, encontrariam o silêncio esperando por eles, organizado, documentado e finalmente alto o suficiente para ser ouvido. Eles não vieram à casa. Isso me disse tudo. Em vez disso, a convocação chegou dobrada dentro de um envelope calmo e profissional, solicitando minha presença em um escritório em Indianápolis para discutir arranjos temporários de cuidado. Linguagem neutra, bordas suaves, o tipo de frase pensada para fazer resistência soar irracional. A caligrafia de Lisa não estava nele. Isso era novo. Kevin, o cunhado, teria assinado. Ele sempre assinava quando as coisas passavam de família para estratégia. Eu não discuti, não ameacei, não avisei. Preparei uma pasta e dirigi para o oeste antes do amanhecer, deixando Nola com minha esposa e meu irmão. Sim, aquele irmão que tinha ficado do lado de Lisa anos atrás porque era mais fácil do que escolher a verdade. Ele achava que estava cuidando de uma criança. Ele estava cuidando de alavancagem. O escritório ficava no 3º andar de um prédio de tijolos convertido, paredes de vidro, carpete neutro, plantas feitas para sinalizar calma. Lisa já estava sentada à mesa, pálida, envolta em preocupação como um figurino. Kevin sentava ao lado dela, mãos dobradas, olhos firmes. Do outro lado estavam 2 profissionais, um jurídico, um médico, ambos prontos para ouvir. Lisa falou primeiro. Claro que falou. Ela falou de estresse, de instabilidade, de como eu tinha interpretado mal as necessidades de Nola. Usou palavras que eu reconhecia do bloco legal, entregues com suavidade, ensaiadas. Quando terminou, a sala esperou. Eu deslizei minha pasta sobre a mesa. Dentro havia horários, registros da farmácia, inconsistências de dosagem, áudio, clipes curtos e limpos de Nola falando quando ninguém sabia que ela estava sendo ouvida. Sem ensaio, sem indução. Claros. Depois os registros bancários, saques alinhados a despesas de cuidado que nunca batiam com recibos. Assinaturas falsificadas, a dela imitando a minha imitando o consentimento. A profissional médica se inclinou para a frente. O rosto de Lisa mudou. Não medo, cálculo. Ela é instável, disse Lisa rapidamente. Ela imita, isso está documentado. Eu não falei, não precisei. Eles tocaram o clipe em que Nola disse, ajuda eles. Depois aquele em que ela sussurrou, ela ensaia o que dizer. O silêncio se estendeu, espesso, desconfortável. Kevin pigarreou. Isso é inesperado. Sim, é, disse a advogada. Lisa levou a mão à bolsa. A mão tremeu, só uma vez. A reunião terminou, sem gritos, sem acusações, com pedidos de acompanhamento e uma recomendação de que a guarda permanecesse inalterada enquanto a revisão acontecia. Do lado de fora, Lisa não olhou para mim. Kevin olhou. Você planejou isso, ele disse em voz baixa. Não, respondi. Eu escutei. Enquanto dirigia para casa, meu telefone vibrou uma vez, uma mensagem de um número desconhecido. Você tornou isso mais difícil do que precisava ser. Eu apaguei. Difícil era o que acontecia no silêncio. Isso era apenas a verdade, finalmente tendo uma cadeira à mesa. O tribunal de família não se parece com justiça nos filmes. Não há vozes elevadas, nenhuma reviravolta dramática. Apenas paredes bege, cadeiras gastas e pessoas que aprenderam a ouvir além da encenação. Lisa chegou cedo. Ela sempre chegava quando achava que o tempo podia substituir a verdade.
Mantinha-se firme com mãos cuidadosas e uma expressão ensaiada, preocupada, ferida, composta. Nola sentou-se ao meu lado, os pés sem tocar o chão, costas retas. Vestia o suéter azul que ela mesma tinha escolhido naquela manhã. Não porque ficasse bonito, porque parecia seguro. Quando a juíza perguntou se Nola entendia por que estava ali, a sala se inclinou para frente. Por um batimento, o silêncio voltou. Então, Nola falou. Clara, suave, inconfundível. Eu quero ficar. Aqui. Lisa inspirou bruscamente, como se o ar a tivesse traído. A juíza não se apressou. Fez perguntas gentis sobre a escola, sobre rotinas, sobre como Nola se sentia quando dormia na minha casa. Nola respondeu sem olhar para ninguém além da mesa. Eu não preciso fingir aqui. Eu não preciso ficar quieta para ser acreditada. Foi isso. Sem teatro, sem acusação. Apenas uma criança dizendo a verdade depois de anos ouvindo que o silêncio era seu papel. A decisão veio medida e simples. A permanência foi mantida. Visitas supervisionadas recomendadas. Avaliações ordenadas. O papel seguiu a verdade, não o contrário. Lisa chorou depois, não por Nola, por si mesma, pela história que finalmente tinha escapado das mãos dela. Eu não a consolei. Alguns lutos são merecidos. A vida se estabilizou lentamente depois disso. Nola não se tornou subitamente falante. Ela não precisava. A voz dela não era uma performance, era uma escolha agora. Ela falava quando importava. Ria mais, dormia a noite inteira. As pessoas perguntavam por que eu não confrontei Lisa, por que eu não a expus publicamente, por que deixei tudo terminar tão quieto. A resposta é simples. Vingança que cura não precisa de plateia, precisa de resultados. Nola não precisava da mãe punida, precisava de segurança, precisava de crença, precisava de um lar onde o silêncio dela não fosse usado contra ela. E eu aprendi algo também, sobre família, sobre amor, sobre o perigo de histórias repetidas tempo suficiente para parecerem verdade. A coisa mais poderosa que você pode fazer com alguém que controla pelo barulho é se recusar a gritar de volta. Ouça com atenção, documente com paciência e, quando o momento chegar, deixe a verdade falar por si.